Olá, eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse canal é destinado a informar pacientes, tá? E quem mais tiver interesse sobre assuntos médicos, sempre baseado em ciência, em artigos científicos sérios, publicados com evidência científica. Então, se você se identifica com o canal, não deixa de me seguir e se inscrever. Toda semana a gente lança aqui um vídeo de novidade. E o vídeo dessa semana, eu me inspirei em uma colega minha que corre, e ela tem sérios problemas, ela corre há muitos anos, ela corre muito, e ela tem sérios problemas gastrointestinais durante o exercício físico. Eu tenho alguns pacientes que são atletas amadores, né? Eu mesma também faço parte de uma equipe, eu também corro, participo de eventos esportivos, também faço provas de triatlon, enfim. E eu mesma já tive problemas gastrointestinais sérios durante uma prova, uma competição há 2 anos atrás, uma prova de longa duração, uma prova de endurance. E isso é muito frequente em quem treina treinos muito longos e quem faz provas muito longas como uma maratona, por exemplo, ou um treinamento de triatlon. E por que isso acontece? Existe a síndrome, recentemente esse ano saiu um artigo, um guideline bem detalhado sobre o assunto, eu vou compartilhar aqui com vocês, é bem interessante esse estudo. E isso é uma síndrome gastrointestinal associada ao exercício físico, tá? Essa síndrome ela é dividida em trato gástrico superior, com sintomas como náusea, vômito, distensão gástrica, e também trato gástrico inferior, gastrointestinal inferior. E aí essa síndrome vai estar associada com distensão abdominal, com diarreia, com excesso de flatulência. Tá? E por que isso acontece? Quando a gente está num esforço intenso, existem alguns mecanismos associados a essa síndrome, na verdade. Um deles é o desvio do sangue. Quando a gente começa a fazer uma atividade física mais intensa, mais longa, o nosso corpo ele vai priorizar desviar o sangue para a musculatura, né? Que aquele momento está demandando ali mais oxigênio para fazer aquele esforço. E, obviamente, o corpo não vai desviar sangue dos órgãos nobres, né? Que é o nosso rim, nosso coração, nosso cérebro. Até porque esses órgãos precisam estar bem irrigados e funcionando bem para a gente praticar ali aquele esforço físico. Então, o nosso corpo ele vai desviar sangue do nosso intestino. Ocorre uma diminuição da perfusão sanguínea, como se fossem pequenas isquemias mesmo, ao longo do intestino durante a prática de esforço mais prolongado ou mais intenso, tá? Então, esse é um ponto importante a ser dito. Outra questão importante durante o exercício, o estado adrenérgico do nosso corpo libera uma série de hormônios, tá? Que também fazem pequenas alterações no nosso endotélio que reveste o nosso intestino por dentro, tá? Então isso pode alterar, por exemplo, a microbiota, a nossa microbiota das bactérias que habitam o nosso intestino. Então esse é outro ponto muito importante. Outra questão é a nossa temperatura. Quando a gente faz um exercício físico, especialmente em um lugar quente, úmido, como o Rio de Janeiro, o nosso corpo já aumenta a temperatura, né? Em lugares quentes isso é ainda maior, e essa alteração da temperatura, isso altera o funcionamento enzimático das nossas enzimas do nosso intestino. Então isso também altera a microbiota, as barreiras ali da microbiota das bactérias do nosso intestino, tá? Então, todos esses fatores combinados, eles podem causar essas alterações. E essas alterações de microbiota das bactérias do nosso intestino, durante o estresse oxidativo de um esforço físico mais longo, mais intenso, elas podem, inclusive, causar translocação dessas bactérias para a corrente sanguínea. Então, depois de uma prova muito pesada, depois de uma prova muito longa, eventualmente a gente pode ter febre, por exemplo, diarreia depois desses eventos. Isso acontece por conta dessa translocação dessas bactérias intestinais, né? Então, eventualmente, esses quadros, inclusive, podem causar infecções sistêmicas e podem ser quadros graves.
Então, esse artigo, ele vai falar um pouquinho sobre fatores extrínsecos e qual é o grau de impacto que esses fatores extrínsecos têm em cima dessa síndrome gastrointestinal, tá? Então, ele coloca 3 fatores extrínsecos como principais, causa impactos, né? Como impactos maiores que podem causar essa síndrome. O primeiro fator extrínseco que ele coloca é a intensidade do esforço, tá? Então, geralmente são esforços acima de 70% do nosso VO2 máximo, tá? Ou duração maior do que 2 horas, tá? Então, esses tipos de exercício físico geram um impacto grande nessa síndrome gastrointestinal, tá? Outra coisa são as condições externas do ambiente, o calor, essa alteração térmica, enzimática, isso causa essa alteração gastrointestinal de forma muito acentuada. Então, em locais com temperatura acima de 30, 35 graus Celsius, essa síndrome, pode ser mais frequente, tá? E outro fator que é muito importante de ser dito é o uso de determinadas drogas. E a principal droga que o artigo coloca são os anti-inflamatórios não esteroidais, que é um dos principais remédios que atleta amador usa em prova. Antes de prova, depois de prova, e anti-inflamatório não esteroidal, ele acaba com o endotélio das microvilosidades intestinais. Ele prejudica o endotélio que reveste o nosso intestino por dentro. E o nosso intestino já está inflamado, cheio de fatores de estresse oxidativo, de citocinas inflamatórias, tem as bactérias do nosso intestino, ele está ali lutando para manter aquelas bactérias ali, as barreiras intestinais já estão prejudicadas pelo esforço, e se a gente toma anti-inflamatório não esteroidal, isso piora, tá? O endotélio do nosso intestino. Então, esse é um fator de grande impacto nessa síndrome, tá? Outros fatores que ele coloca como impacto importante, o horário que a gente realiza o exercício físico. Exercícios físicos realizados à noite, eles podem ser pior tolerados do ponto de vista gastrointestinal, que ao longo do dia a gente consumiu mais alimentos do que se fosse um exercício realizado cedo pela manhã, tá? Então, basicamente, esses são os principais fatores que o artigo coloca, tá? E ele dá uma série de dicas interessantes de como a gente pode minimizar essa síndrome gastrointestinal relacionada ao esforço. Então, o principal fator deles é o uso de carboidrato durante a prática de exercício físico. E vou além, não só o uso, mas é importante, como também treinar o nosso intestino é fundamental, tá? Por que isso? Porque quando a gente está num esforço físico intenso, prolongado, as nossas vias metabólicas preferenciais são as que usam carboidrato. Só que ele se esgota, eventualmente, né? A nossa reserva de carboidrato se esgota. E aí o nosso corpo começa a utilizar gorduras e outras fontes energéticas, como gorduras, proteínas, só que isso libera mais radicais livres, mais fatores oxidativos. Então, se o nosso corpo tem à disposição dele carboidrato, ele vai usar o carboidrato e isso vai liberar menor quantidade de substâncias oxidativas no nosso intestino. Então, usar carboidrato durante o nosso treino, durante a nossa prova é fundamental. E não basta eu usar na prova, eu preciso treinar o meu intestino, porque um dos fatores da síndrome gastrointestinal também é a hiperosmolaridade das substâncias que a gente consome durante o esforço. A gente a gente acaba consumindo géis de carboidratos, que são substâncias hiperosmolares, né? Então, isso também causa diarreias osmóticas. Então, é importante a gente treinar nos nossos treinos longos o uso desse carboidrato para que lá durante a nossa prova a AVO não tenha nenhuma surpresa, né? Então, esse treinamento do intestino é fundamental, recomendado de 20 a 90 grama-hora de carboidrato durante uma atividade física, se ela tiver mais do que 1 hora, tá? E outras dicas legais que o artigo dá também, eu vou compartilhar essa tela aqui, essa tabela do artigo com vocês, mas eu queria abrir aqui para falar sobre alguns itens que eu achei interessantes, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que podem nos ajudar, tá? Então, como o calor é uma das
questões principais desse assunto. É importante a gente ingerir líquidos gelados durante o nosso esforço e também a gente se esfriar, né, durante o esforço, jogando água, por exemplo, na cabeça, tá? O estado de desidratação piora a síndrome gastrointestinal, então é importante que a gente se hidrate antes da atividade física e durante a atividade física, especialmente em lugares quentes, como o Rio de Janeiro, né? Então, essa desidratação é uma questão que piora, tá? Bom, outra questão que eu achei interessante, que o artigo coloca, que a gente pode ser restritivo em dietas com carboidratos hiperosmolares, tá? O que são esses carboidratos hiperosmolares? São os carboidratos que aumentam flatulência, são carboidratos que são fermentados pelo nosso intestino. E que carboidratos são esses? Uva é um carboidrato hiperosmolar que sofre muita fermentação no intestino, laranja, quinoa, líquidos, bebidas, leites vegetais, tá? Então, esses alimentos que o artigo coloca como food maps, que são esses carboidratos fermentadores, né? Ricos em substâncias que são fermentadas no nosso intestino. Essas comidas, elas devem ser evitadas por 5 dias antes do nosso esforço grande, tá? Mas especialmente nas primeiras 24, 48 horas antes do esforço físico que a gente vai fazer, tá? Então isso é uma coisa legal. Evitar o uso de anti-inflamatório, tá? E anti-inflamatório antes do exercício e depois do exercício, tá? As duas coisas. O uso dos carboidratos durante o treino, tá? E principalmente o treino do intestino durante os nossos treinos longos, enfim. Outra questão legal que o artigo coloca é sobre o uso de aminoácidos durante o nosso exercício. Então, a gente tem alguns géis no mercado que tem BCAA, por exemplo, no gel. Talvez seja interessante em quem tem essas intolerâncias gástricas usar esses géis com BCAA, porque BCAA faz uma certa proteção ali do endotélio do nosso intestino, tá? Então, talvez seja interessante durante o esforço ter uma reposição ali de aminoácidos, pensando em evitar essas questões, tá? Outra coisa que o artigo coloca também é sobre o uso de proteína no pré-treino. Então, para quem tem intolerância gástrica, talvez seja interessante uma dose de whey protein, por exemplo, num pré-treino, tá? Para poder evitar aí também essa síndrome gastrointestinal, tá? Bom, glutamina, por exemplo, enfim, hiperidratação, são questões que o artigo cita, mas que não houve comprovação científica de ter benefício, tá? Mas a curcumina, que é cúrcuma, né, que é um suplemento que eventualmente a gente usa, parece sim ter algum benefício para esses pacientes que têm síndrome gastrointestinal muito exacerbada, tá? A cúrcuma é um anti-inflamatório natural, então ela vai agir ali nessas células do endotélio do intestino, protegendo, evitando essa translocação das bactérias, tá? E protegendo esse endotélio, evitando aí, pode ser um fator aí protetor a mais para essa síndrome gastrointestinal, tá? Falta evidência muito sólida, científica, mas para quem tem essa intolerância importante, cúrcuma pode ser uma opção, tá? Então, eu apostaria em cúrcuma, em whey protein como um pré-treino, em géis ricos em BCAA durante um treino, mas claro, nada disso, isso é detalhe, né? Nada disso adianta se você estiver desidratado, se você não usar carboidrato durante seus treinos, suas provas e não tiver treinado o seu intestino para o uso do carboidrato durante o treino e a prova, tá? Outra questão que eu queria citar é que hoje em dia existem alguns géis no mercado com a tecnologia hidrogel. Esses géis são interessantes para quem tem essa intolerância gástrica também. Eles têm um carboidrato encapsulado, ele é tipo um formato de gelatina, então isso facilita a absorção do carboidrato, melhora, né? Ele torna essa absorção do carboidrato mais eficiente e faz uma absorção um pouco mais lenta do que o habitual. Então, para quem tem essa síndrome muito exacerbada, talvez seja uma opção interessante também, tá? Bom, é muito frequente a gente ver em maratona, em prova de triatlon longo, atletas eventualmente até com fezes, né, nas roupas.
Então, assim, é uma situação extremamente desagradável, ninguém quer nunca passar por isso, né? E, eventualmente, você treina o ano todo para fazer uma prova, às vezes vai fazer uma prova fora do país, tem sintoma de enjoo, vômito, não consegue usar carboidrato de forma adequada durante a prova. Então, esse vídeo é inspirado nessa minha amiga, é o caso dela, tá? Então, eu li esse artigo e quis trazer aqui alguns pontos interessantes que esse artigo coloca, tá? Que pode ser que te ajude se esse é um cenário que te acomete, tá? Então, fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Vou tentar fazer alguns videozinhos mais voltados para esporte, que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? E é um assunto que a gente lê bastante, tá bom? Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Até a próxima!